Olá, que bom que você passou por aqui para a gente tomar um café com teologia. Tem que lhe dar um aviso, para você se inscrever no canal, ativar todas as notificações, não se esquecer do like, porque tem muita gente passa por aqui, esquece do like, você não deve fazer isso. E claro, se esse canal ele significa algo para você, tem lhe ajudado de alguma maneira, que você também nos ajude na manutenção e na expansão do nosso trabalho, enviando a sua oferta, seja para a chave Pix, seja para o Valeu Demais, que é esse botão que está aparecendo logo aqui embaixo na tela. Você pode enviar o valor que você quiser, claro, será muito bem-vindo, e você também ainda pode ser membro do canal, aí você ajuda o canal a crescer e ainda tem acesso a conteúdos exclusivos por aqui. No vídeo que eu fiz sobre os 10 maiores teólogos de todos os tempos, no segundo vídeo, são 2 vídeos com 5 teólogos, no segundo vídeo eu apresento o teólogo alemão Johann Philipp Gabler. Ele viveu entre 1753 a 1826, ou seja, ele viveu ali na transição do século XVIII para o século XIX. Um século fundamental para a história da teologia, principalmente a teologia bíblica. E principalmente por causa do que este cidadão fez no dia 30 de março de 1787. O Gabler, que você provavelmente não conhece, porque a igreja no Brasil, a teologia conservadora no Brasil, não quer que você o conheça. Ele foi professor de Bíblia, principalmente na área de Antigo Testamento. Ele era um protestante de linha pietista, inclusive, não era um ateu, não era um cético, não era alguém lançando dúvidas sobre a fé das pessoas, essas cretinices que o pessoal fala por aí, sem o menor conhecimento, ou o que é pior, com conhecimento, mas de maneira desonesta intelectualmente, né? Fazem essas afirmações. O Gabler, ele fez uma palestra inaugural na Universidade de Altdorf, na Alemanha, onde ele trabalhou por muitos anos, neste dia 30 de março de 1787, e o teor da sua palestra inaugural era falar e propor uma distinção entre a teologia dogmática e a teologia bíblica, porque até aquela data essas duas realidades não tinham separação, não tinham distinção entre si. A teologia bíblica ela era entendida como apenas uma das partes da teologia dogmática ou da teologia sistemática. Você sabe que lá na teologia sistemática tem algumas subdivisões, né? Tem lá a cristologia, pneumatologia, escatologia e tal, e até essa data a bibliologia entrava como apenas um dos pontos da teologia dogmática. E para você saber se o seu livro que você tem aí na sua casa de teologia sistemática é ultrapassado, já é coisa de muitos anos atrás, é só você ver no índice se tem um capítulo de bibliologia. Se tiver um capítulo de bibliologia, significa que esse autor parou no tempo, está ultrapassadaço, está lá no século XVII ainda, ou então que ele é uma pessoa ou ignorante, ou então uma pessoa desonesta do ponto de vista intelectual, que apenas ignorou o fato de que no dia 30 de março de 1787, e as consequências dessa data em diante, surgiu a teologia bíblica independente, não mais como bibliologia, não mais como dependente da dogmática, não mais como um dos pontos da teologia dogmática. A proposta do Gabler era simples. Ele não queria acabar com a dogmática, que, como o nome diz, é o estudo sobre o dogma. E quem é que elabora o dogma? Se você respondeu a Bíblia, aí eu parei com você. Você tem que estudar muito mais e você tem que aprofundar muito mais esse conhecimento.
Quem elabora o dogma ao longo desses 2000 anos é a igreja, é a tradição eclesiástica. Quem elaborou os dogmas antigos foi a igreja. Quem elaborou o dogma, por exemplo, da divindade do Espírito Santo, Concílio de Constantinopla, 381. Não estou dizendo que ele não é Deus, mas esse foi um dogma elaborado pela tradição da igreja. Por exemplo, a questão das duas naturezas de Jesus. Você acha que no texto bíblico está escrito sobre as duas naturezas de Jesus? Quais são elas? Se é uma só, se não é a outra, se são as duas? Se são as duas ao mesmo tempo, se é hora uma, hora outra? Não, isso não tem nada a ver com o texto bíblico. Isso é uma elaboração conciliar que começa em Nicéia 325 e é finalmente elaborado lá em Calcedônia, no ano de 431. Eu tenho aqui uma série de todos os concílios no canal, é só você assistir lá. Por exemplo, a ideia, o dogma da Imaculada Conceição de Maria, de que Maria deu à luz a Jesus sendo virgem e permaneceu virgem, não está no texto bíblico. Isso é uma questão do dogma da igreja, da tradição da igreja, e é uma questão da fé daquela tradição do qual lê desta maneira. E eu não estou aqui para desmerecer o dogma. Toda a igreja tem os seus dogmas. Toda a tradição religiosa tem os seus dogmas, seus postulados de fé. Todo mundo que crê tem os seus postulados de fé. E geralmente, claro, se entende que eles estão de acordo com a leitura que essa tradição religiosa faz da Bíblia e da sua própria tradição. Tem pessoas que ainda hoje dizem que o calvinismo é bíblico. Mas lá tem postulados de Calvino na Bíblia. Tem, como também tem lá todos os postulados do arminianismo, que é o oposto do calvinismo. Né? São leituras que essas tradições e todas as outras fizeram dos textos bíblicos, das tônicas teológicas e da criação das suas próprias tradições eclesiásticas. O Gabler, ele respeita isso, acha que a igreja deve continuar fazendo a sua teologia dogmática, organizando as suas crenças em sistemas, em temas que serão aprofundados, abordados, porém, a teologia bíblica ela deve ser estudada de maneira diferente. Ela não deve ser estudada de maneira normativa, como é o dogma, mas de maneira descritiva, numa investigação científica, numa investigação técnica, numa investigação textual, para que a gente possa fazer, então, uma exegese e não uma exegese. Lá no grego, no original, exegese, ex, significa tirar de dentro para fora. E exegese é o caminho contrário, é você já ter uma ideia pré-concebida e empurrar para dentro da escritura. Mas tem gente que faz a heresia da exegese? Toda a igreja faz isso. Toda a igreja faz exegese quando ela quer afirmar que lá no texto bíblico está defendendo os pontos do arminianismo, do pentecostalismo, do calvinismo, do catolicismo e assim por diante. Então todas as leituras das igrejas são heréticas. A questão da própria heresia é o oposto do dogma. Quando a igreja define o que é o dogma, o contrário desse dogma definido passa a ser considerado heresia pela definição da própria igreja, da própria instituição. Para um calvinista, o arminianismo é uma heresia. Para quem? Para o calvinismo e a sua leitura. O contrário também pode valer, em alguns casos mais extremos, aos arminianos olhando para os calvinistas. Né? Quem define o que é heresia também é a igreja, porque é o contrário do que o dogma, do que a tradição que ela elabora diz. Agora, como eu falei, as tradições religiosas, eclesiásticas, elas fazem a sua própria tradição em diálogo com a Escritura, quando você admite
que você lê o texto bíblico e que você tem na sua tradição uma leitura que pode inspirar a sua caminhada, a sua tradição. Isso é um diálogo entre tradição e o texto bíblico que é super válido, super legal, super importante, deve ser feito. Agora, quando você diz que a sua interpretação é o que está no texto bíblico e o contrário disso é heresia, aí é exegese, é fundamentalismo, né? E o Gabler faz essa proposta, olha, vamos delimitar essas áreas. Teologia dogmática será feita pela igreja com os seus dogmas, suas tradições e tal, e a teologia bíblica será o estudo do texto bíblico de modo científico, descritivo, elaborando ferramentas para se saber, por exemplo, autoria, formação textual, época em que foi escrito o texto, e tem várias, e foram desenvolvidas várias ferramentas para se chegar a essa realidade. Por exemplo, a linguagem usada não é dessa época que diz que é de outra época. Os costumes que estão apontados ali naquele texto não representam a época que ele diz retratar, mas uma outra época em que passou pela redação final daquele texto. A autoria, por exemplo, se constatou, e nem adianta brigar comigo, não fui eu que inventei, estou apenas contando para você, já é ponto pacífico de que Moisés não é autor do Pentateuco, de que foi atribuído a ele por uma questão de fé, por uma questão de tradição, porque o texto que não se sabe o autor era atribuído ao personagem principal. Depois, com esse ferramental, se sabe que esse texto ele foi escrito não por um autor, mas vários, em lugares diferentes, em épocas diferentes, teve uma redação final num período diferente, e assim por diante. O Gabler encontra 4 dificuldades hermenêuticas que ele pretende, através da teologia bíblica, criar mecanismos para chegar a um acordo, né? a um avanço nessa pesquisa. Primeiro, a qualidade distinta dos textos bíblicos. Nem todo texto bíblico tem a mesma estrutura. Os textos bíblicos têm propostas diferentes, não é a mesma coisa um texto do Pentateuco com uma literatura apocalíptica, com uma profecia, com uma parábola, por exemplo. Segundo ponto é que a linguagem bíblica era distinta da linguagem usual, é óbvio. A linguagem bíblica aconteceu há tantos anos em idiomas diferentes dos nossos, né? Então, é claro que essa linguagem ela não deve ser entendida como se entende hoje, uma linguagem que nós usamos. Terceiro ponto, a distância temporal. Os textos bíblicos entre o primeiro e o último têm uma distância enorme. Provavelmente o primeiro texto escrito é de 1200 a.C., 1100 a.C., e o mais recente de 150, 160 depois de Cristo. Essa lacuna já é grande, e essa lacuna em relação ao nosso tempo, de 2000 anos, ou muito mais do que isso em alguns casos, é uma lacuna considerável que não dá para projetar no texto bíblico, na sua cultura, na sua época, na sua linguagem, o que faz parte da nossa cultura, da nossa linguagem, do nosso contexto. E o quarto ponto era a ignorância dos métodos interpretativos, porque até então se interpretava a Escritura somente pela fé. Muitas vezes essa interpretação não tinha consistência do ponto de vista científico, do ponto de vista técnico, e a partir de então elaborações nesse sentido vão acontecendo. E outra coisa também importante é que ele distinguia a religião, que é dogmática, que lida com a fé diretamente, e teologia. Teologia é uma ciência, que não impede que você tenha fé, claro, mas ela é uma ciência, é um conhecimento aprofundado, erudito, científico, técnico, que é embasado não apenas por uma leitura da Bíblia, mas que é embasado por uma série de disciplinas que formam essa reflexão e essa produção teológica científica, como a própria Bíblia, a linguagem, a história, a política, a sociedade, como os idiomas em que a Bíblia foi escrito, como o desenvolvimento das compreensões da fé ao longo da história
da igreja, e aí tem filosofia, tem política, tem filologia e assim por diante. É uma variedade de ciências profundamente vasta, né? Uma vez uma pessoa ficou surpresa quando eu disse que a teologia era uma ciência muito ampla, que estudava muitas realidades, e para ela, como para muita gente, estudar teologia é apenas ler a Bíblia. Estudar teologia não é escola dominical, não é estudar a Bíblia no sentido devocional apenas, como também não é catequese. Estudar teologia é estudar uma ciência humana complexa, com as suas relações. Estudar teologia tem que estudar Bíblia, tem que estudar história, tem que estudar política, tem que estudar sociologia, tem que estudar arqueologia, antropologia, ou seja, é uma ciência bem mais complexa do que muitos acham que é. Inscreva-se no canal, deixa o like, compartilhe esse conteúdo e a gente se vê bem em breve.